Boa noite, pessoal. Estamos aqui em Brasília, hoje iniciando nossa transmissão no Canal da Resistência. O Canal da Resistência é um canal iniciado pelo deputado federal Paulo Pimenta e que atinge milhares de pessoas em todo o Brasil. E para nós é um prazer estar transmitindo hoje nesse importante canal e agradecemos ao deputado Paulo Pimenta por ter nos aberto aqui esse espaço para a gente poder conversar com vocês. Estamos transmitindo também, evidentemente, no Papo Reto com Zaratini, no Instagram, no Facebook. E o papo nosso hoje, gente, é sobre a situação política do Brasil. Em particular, vamos começar falando aqui sobre a soltura do presidente Lula, a liberdade de Lula, que finalmente foi conquistada depois de 580 dias preso lá no cárcere da Polícia Federal de Curitiba. 580 dias onde o acampamento ficou firme e forte lá, todo dia de manhã. Bom dia, presidente Lula, né? Boa tarde, presidente Lula, boa noite, presidente Lula. E aquilo foi fundamental para o presidente Lula nunca esmorecer nesse período todo que ele viveu ali, né? E agora Lula foi solto. Fizemos um grande ato lá em São Bernardo do Campo, em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos, um ato que reuniu milhares de pessoas, uma concentração de gente espetacular em toda a região. Eu não sei dizer quantas pessoas tinham, mas realmente era muita gente e quem estava por lá pôde perceber isso, né? Então foi um momento importante. Um momento importante, o presidente Lula fez um primeiro pronunciamento, mostrou que o objetivo dele é marcar força na oposição ao governo Bolsonaro, principalmente naquilo que diz respeito à vida do povo brasileiro. Desemprego, a situação de precariedade dos empregos, os baixos salários, cada vez mais baixos, né? Uma situação desesperadora para o povo. A falta de recursos na educação, falta de recursos na saúde, enfim, serviços básicos que vão se deteriorando em nosso país, enquanto que o lucro dos grandes empresários e particularmente dos banqueiros aumenta cada vez mais. Nós estamos vendo aí, foi divulgado agora os balanços trimestrais, todos os bancos, grandes bancos brasileiros, tiveram por volta de 17% de aumento nos lucros. 17% de aumento nos lucros, contando, né, o segundo trimestre deste ano com o segundo trimestre do ano passado. Então isso significa o quê? Concentração de renda. Cada vez uma parcela menor da população brasileira concentra a maior parte da renda nacional, enquanto que cada vez mais a maior parte do povo brasileiro vive com menos renda. Bom, Lula falou isso claramente no seu discurso e falou que o seu objetivo é exatamente organizar a oposição a Bolsonaro. E evidentemente, gente, isso gera muitas reações. E o que parece mais interessante nessas reações foram aqueles que foram pedir a prisão preventiva de Lula com base na Lei de Segurança Nacional. A Carla Zambelli, né, que é figurinha carimbada aí da direitona brasileira, o MBL do Kim Kataguiri, né, que também é outra figurinha carimbada, foi pedir a prisão preventiva de Lula e do Zé Dirceu, que também já foi solto, né? Então, eles não querem de forma alguma que Lula possa se deslocar pelo Brasil, possa falar ao povo e possa organizar uma articulação para constituir uma oposição forte ao Bolsonaro, né? Então, isso... Ah, aqui, sumiu aqui o nosso negócio aqui. Mas vamos ver se a Vanessa arruma aí, enquanto a gente está aqui, continua conversando com vocês. Então, o que está mostrando isso? Ataques cada vez maiores ao presidente Lula, né? Ao mesmo tempo que o presidente, evidentemente, vai também mostrar as suas propostas, as suas ideias para unir o Brasil. E o presidente Lula falou uma frase que me marcou. O nosso objetivo
é impedir que os milicianos destruam o nosso país, certo? Nós temos que barrar essa destruição. E barrar essa destruição é exatamente fazer com que a gente tenha uma oposição firme que barre os projetos de Bolsonaro aqui na Câmara, no Senado, e que a gente ponha uma resistência de fato ao governo Bolsonaro. Bom, vocês sabem, nós resistimos fortemente aí à reforma da Previdência. É bom lembrar que a reforma da Previdência começou lá no governo Temer, né? Lá em 2017. Né? E de 2017 até agora, 2019, foram 2 anos que nós seguramos. Hoje eles conseguiram promulgar a reforma da Previdência, mas menos do que eles queriam, porque eles queriam aprovar a tal da capitalização. A capitalização é um sistema onde cada pessoa faz a sua própria poupança. A previdência deixa de ser pública, passa a ser previdência privada. Cada um constrói a sua. E o que está acontecendo lá no Chile, onde o Paulo Guedes trabalhou para o Pinochet? As pessoas estão revoltadas, as manifestações estão se sucedendo, porque ninguém aguenta sobreviver com aquelas aposentadorias. Vocês me desculpem que eu estou com tosse aqui, por conta desse ar-condicionado de Brasília, que é ruim demais, mas vamos tocando. Então hoje eles promulgaram aí a reforma da Previdência. E eles querem mais. Anunciaram a semana passada o Plano Mais Brasil. São 3 PECs, 3 emendas constitucionais que o Paulo Guedes e o Bolsonaro querem aprovar. São emendas terríveis. Eu vou falar algumas aqui. Por exemplo, uma delas prevê congelamento de benefícios, certo? Então, benefícios que são feitos a municípios e estados ficam congelados. E benefícios para as pessoas também. Por exemplo, a Bolsa Família, certo? São benefícios que ficam congelados. Benefícios do INSS passam a ficar congelados. A proposta deles acaba com mais de 1.200 municípios, que têm menos de 5.000 habitantes e renda própria menor que 10% da renda total. Então, municípios do interior do Brasil que simplesmente serão extintos. E municípios às vezes importantes. Até Boa Vista, que é uma capital, está colocada entre esses municípios que têm menos de 10% de receita própria. Né? Acaba com operações de crédito entre municípios, estados e municípios e governo federal, estados e governo federal. Ou seja, o governo federal não poderá mais financiar os municípios e os estados. Isso acaba com projetos grandiosos, como é o caso do metrô, certo? Porque é financiado com aval do governo federal, e acaba com projetos até das cidades pequenas e médias. Recapeamento de ruas, certo? Pequenas obras, obras de habitação, passam a ser proibidas essas operações de crédito. Acaba com o socorro aos municípios e estados. Então, se um município e estado tiver problemas financeiros, a União não vai mais socorrer. Como é que vai resolver a vida desse município, desse estado? Ninguém sabe, né? Acaba com recursos do BNDES. Eles já reduziram os recursos do FAT para o BNDES de 60% para 40%. E agora querem reduzir para 14%. Isso acaba com o BNDES praticamente de vez. Fica um banquinho pequenininho, sem capacidade de financiar o desenvolvimento brasileiro. Eles juntam as verbas obrigatórias da saúde e educação num único pacote e introduzem nessas verbas o pagamento de aposentados e pensionistas. O que significa isso? Que vai ser reduzida a verba que é gasta com a população na saúde e educação. E se você puder juntar as duas, se um prefeito, um governador e o próprio presidente puder juntar as duas, o
Quem vai diminuir? Evidentemente vai diminuir a verba da educação. A da saúde só aumenta, porque custa muito caro o sistema de saúde. Então vai diminuir a verba da educação e isso significa que mais cedo ou mais tarde o sistema de educação será privatizado, né? Eles também vedam, né, aumentos, promoções e contratação de novos empregados, né? Então, se um município e o estado chegar num determinado limite de gasto, não poderá mais dar aumento salarial, dar promoção e contratação de pessoal. Ou seja, se faltar médico, não vai ter médico mais. Se faltar professor, não vai ter professor. Se faltar policial militar, não vai ter policial militar. Redução de 25% na jornada de trabalho e 25% nos salários dos funcionários públicos, né? Fundos para pagar dívidas. Os fundos, o dinheiro dos fundos, que existem mais de 200 fundos, vai ser destinado a pagar dívidas do governo federal. Então, por exemplo, o petróleo, tem um fundo lá do petróleo. Esse fundo, que hoje é destinado à pesquisa científica, não mais será usado para isso. Vai ser usado para pagar a dívida do governo com os banqueiros. O fundo de telecomunicações, que é usado também para pesquisa tecnológica, vai ser extinto e o dinheiro que está lá usado para pagar a dívida interna brasileira. Então é isso que eles querem fazer. Além do que, né, eles preveem que tudo isso vai significar uma mudança fiscal no Brasil, certo? Uma mudança fiscal de cunho radical que praticamente acaba com o sistema de seguridade, o sistema de saúde pública, o sistema de educação pública no Brasil. E torpedeia definitivamente o desenvolvimento ao retirar verbas da pesquisa científica, da pesquisa tecnológica e também as verbas do BNDES, que são fundamentais para o desenvolvimento. Então o que acontece? O Brasil vai deixar de ter recursos para o seu crescimento. Um governo que já não se preocupa com o crescimento econômico, agora vai acabar de vez. Vocês sabem, o Bolsonaro esteve lá na Arábia Saudita, se encontrou com aquele príncipe que assassinou um jornalista dentro da própria embaixada da Arábia Saudita em Istambul. Pois bem, esse príncipe lá da Arábia Saudita propôs que o Brasil entrasse na OPEP. OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. São os países que controlam o preço do petróleo no mundo. E eles ofereceram do Brasil entrar. O Paulo Guedes falou, não, nós queremos que o petróleo tenha as variações conforme o mercado. Somos contra controlar o preço. O que significa isso? Que o Brasil abre mão, né? Abre mão de uma vez de fazer uma política de preços do petróleo de forma a lucrar mais com a venda do petróleo. E isso é imprescindível para um país que tem tanto petróleo como tem o Brasil. Bom, essas PECs que eu falei é o tal do programa Mais Brasil. Agora, ele já mandou outra proposta aqui. Mandou uma medida provisória que deu o nome de Carteira Verde e Amarela. É um sistema especial de contratação de jovens de 18 a 29 anos, onde o patrão vai pagar menos fundo de garantia, não vai pagar previdência, não vai pagar outros direitos trabalhistas para esses jovens que poderão ser contratados por até 2 anos. Pois bem, é um sistema que, para custear isso daí, porque evidentemente não vai entrar dinheiro lá na Previdência, o que ele vai estabelecer? Uma tributação sobre quem recebe o salário-desemprego. Então, a partir de agora, quem recebe o salário-desemprego vai pagar 7,5% daquilo que recebe, para custear o emprego daquele jovem. Então, veja vocês o que é. Ele está arrecadando. Eles vão arrecadar com isso 12 bilhões de reais e vão gastar 10 bilhões de reais. Vão ter um lucro ainda de 2 bilhões de reais. Então, minha gente, a carteira verde e amarelo é um embuste, certo? É um engana
povo, né? Eles estão também... essa medida provisória é uma reforma trabalhista. Ela altera mais de 70 artigos da CLT, né? Mais uma reforma trabalhista feita pelo governo Bolsonaro. Mexe em coisas como, por exemplo, reajuste da dívida trabalhista. Se você processou uma empresa e ganhou, e a empresa demora para te pagar, não vai mais ter reajuste. Não vai mais ter reajuste. Ele mexe no trabalho aos domingos. Ele já tentou autorizar aqui o trabalho aos domingos e foi rejeitado pelo Senado. Agora ele bota de novo em outra medida provisória o trabalho aos domingos. Ele coloca o trabalho aos sábados nos bancos, coisa que não existe, né? Enfim, ele altera vários pontos da legislação trabalhista, fazendo uma verdadeira reforma na CLT, pela segunda vez. Então, nós vamos ter que trabalhar muito em torno dessa questão, dessa chamada medida provisória da carteira verde e amarela, que é uma parte da medida provisória, porque a outra parte é mexer enormemente com a vida dos trabalhadores brasileiros, né? Lançou uma outra medida provisória agora, do DPVAT. O que é o DPVAT? O DPVAT é um seguro de trânsito que todo proprietário de automóvel tem que pagar quando licencia seu carro, né? A gente paga as multas, paga o IPVA, paga o licenciamento e paga o DPVAT. É bem baratinho, não é caro não. E esse DPVAT, que é esse seguro, já foi pago para mais de 4 milhões e meio de brasileiros e brasileiras que sofreram acidentes nos últimos 10 anos. 4 milhões e meio de brasileiros. É um valor até pequeno. Por exemplo, se a pessoa morrer, a família recebe 13 mil reais. É pequeno, mas para quem não tem nada, é muito. E esse DPVAT é pago também para pessoas que são atropeladas, para pessoas que estão andando de bicicleta e sofrem acidente. Então, o DPVAT, ele é fundamental para dar uma garantia nos acidentes de trânsito, uma garantia mínima. Além disso, boa parte do DPVAT vai para o Sistema Único de Saúde, onde as pessoas são tratadas, né? Com a extinção do DPVAT, o que vai acontecer? Não vai ter mais o seguro para as pessoas se tratarem e não vai ter mais o recurso para o sistema de saúde. É uma medida provisória criminosa. Nós temos que rejeitar essa medida provisória. É uma economia para os proprietários de automóvel? Pode ser, mas é uma economia muito pequena e o prejuízo para a sociedade é muito grande. Então, nós vamos ter que lutar para derrubar essa medida provisória, como nós derrubamos hoje aqui outra medida provisória que ele mandou. Ele mandou uma medida provisória aqui para combater os jornais Folha de São Paulo, Valor, o Globo, que ele está em guerra com esses jornais, e ele fez o quê? Ele acabou com a propaganda das empresas nos jornais. Quer dizer, o balanço que as empresas publicam nos jornais é obrigatório, ele deixou de ser obrigatório. E com isso, a receita dos jornais cai muito. Ele quer atacar a liberdade de imprensa. Pois bem, foi rejeitada essa medida provisória no dia de hoje e foi uma vitória muito importante para a gente garantir liberdade de imprensa no Brasil. Vocês estão vendo aí, ele atacou a Globo, atacou a Folha, coisa que eles acusavam que nós do PT queríamos fazer. Quem está fazendo é o candidato que eles apoiaram aí, que é o Bolsonaro, né? Bom, gente, o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos que seguir a orientação do presidente Lula. Vamos lutar para barrar os projetos que prejudicam o povo brasileiro e, ao mesmo tempo, vamos construir propostas que façam com que o povo brasileiro melhore de vida, gere emprego. Então, por exemplo, o que nós estamos defendendo? Que a gente busque recursos no orçamento para retomar o projeto Minha Casa Minha Vida, que está parado. Vamos buscar recursos para aumentar o salário mínimo e não para congelar, como eles propõem nesse plano Mais Brasil.
que é um verdadeiro absurdo manter o salário mínimo congelado. Vamos buscar recursos para investir na indústria de petróleo. Eles estão vendendo as refinarias brasileiras, né? Já tiveram uma pancada aí porque eles tentaram fazer o leilão do pré-sal e as empresas estrangeiras não vieram, porque elas querem mais barato ainda. Elas querem acabar com o regime de partilha. E eu vou me debruçar sobre isso. Na próxima semana eu vou falar aqui com vocês sobre a questão do petróleo no Brasil, que é uma questão fundamental para nós. Então, gente, eu quero terminar aqui falando da Bolívia, né? Falando da Bolívia. O Evo Morales, né, foi para a eleição, a quarta eleição, ganhou a eleição. Eles estabeleceram uma confusão gigante na apuração. A polícia se insubordinou contra o Evo Morales. Os caminhoneiros, operados sempre aí pelos interesses capitalistas, fecharam estradas. E o Evo Morales, na tentativa de diminuir a violência, propôs um acordo, realização de novas eleições. Eles não aceitaram, foram para cima do Evo Morales e os militares exigiram a renúncia do Evo. E o Evo foi obrigado a renunciar e sair para o México, né? Agora, o que está acontecendo na Bolívia? O povo está resistindo. O povo que apoiava e que apoia o Evo Morales está nas ruas brigando contra aqueles que deram o golpe, militares, policiais. Nós não sabemos o que vai acontecer na Bolívia, certo? A gente torce para que se faça um acordo lá e se restabeleça a democracia, com novas eleições, que esse é o caminho melhor que pode ter a Bolívia. Dar soberania ao povo. O povo boliviano elegeu por 4 vezes o Evo Morales. A economia da Bolívia estava indo bem, crescimento de 5, 6% ao ano. O povo melhorando de vida, a renda sendo melhor distribuída. E agora os golpistas vão lá para tentar destruir isso. Por quê? Porque a Bolívia é um país rico em gás, muito rico em gás, e um país muito rico em lítio. O lítio é um mineral que vai na bateria do seu celular, que vai na bateria do seu carro, é um tremendo de um transmissor de energia que pode ser usado em qualquer aplicação. Vale muito e eles estão de olho nesse mineral. Gente, vamos lutar pela democracia aqui e na Bolívia. Não vamos deixar aqui a coisa degringolar. Essa PEC que eles querem aprovar, de que volte até a prisão após o julgamento de segundo turno, nós estamos batalhando aqui, porque esse não é o caminho. O caminho é garantir os direitos fundamentais do brasileiro, da brasileira, do cidadão, da cidadã, para a gente ter a democracia efetivamente em nosso país. Muito obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço, boa noite.